Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas na sala virtual Maria de Nazaré. É com o coração cheio de alegria e gratidão que estamos neste momento tendo a permissão de refletir e de dividir com os companheiros os ensinamentos de Jesus. Vamos então buscar a proteção dos nossos anjos da guarda, guias protetores, nossos espíritos familiares e todos aqueles que de nós simpatizam e nos estimam, mesmo distantes, com o coração voltado ao Pai. Que Deus nos abençoe, meus amigos. A todos vocês que nos assistem neste momento. Paz e bem. Vamos iniciando hoje uma conversa que é bastante interessante, como tantas outras conversas que já tivemos aqui. Conversas que nós chamamos conversa de gente grande, não é isso? Então hoje é mais uma conversa de gente grande. E o que seria este caminho da redenção que nós estamos propondo refletir na noite de hoje? Não resta dúvida que é um caminho nosso, somente nosso. Como nós não podemos falar dos outros, vamos falar de nós. E assim Jesus nos conclama mais uma vez a passar pela porta estreita. Nós vamos encontrar, meus amigos, este evangelho lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos fazer uma leitura rápida para que a gente se familiarize com a leitura dos evangelhos. Não é isso? Esse é um dos nossos propósitos aqui. Evangelho e vida, trazendo as lições do Evangelho para as nossas vidas. Então vamos ver lá o que é que Mateus traz das notícias e dos ensinamentos de Jesus. Diz lá: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja bem, isso aqui é só um versículo. Então vamos ver. E porque estreita é a porta, diz mais ele, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. No versículo 14. Vamos ver aqui esses dois versículos somente, certos? Vamos comentar e tentar compreender. Esta é a nossa proposta, uma vez que não somos especialistas, né? Estudiosos nas Sagradas Escrituras. A gente está aqui dando o melhor de si, para que a gente possa dividir, tão somente dividir. Então, veja bem, meus amigos, nós estamos aqui diante de duas possibilidades de escolha. Não sei se vocês observaram. Esses elementos figurativos vão facilitar realmente a nossa compreensão. Então veja que esta é mais uma proposta parabólica, porque Jesus sempre falava por parábolas. Nós não estamos falando no machal, que é aquela forma de parábola, aquelas historinhas, não. Uma frase, a porta, é uma parábola, não é? Porque é um ensino figurativo, né? Que tem elementos figurativos que vão facilitar a comparação para que a gente possa melhor entender dentro da nossa realidade. Então, esses elementos figurativos, como nós já dissemos, vão realmente facilitar a nossa compreensão. Então, nós vamos ver que esta é mais uma versão parabólica utilizada por Jesus para ensinar aos homens, nós, meninos espirituais, como crianças, contando histórias, mas histórias que realmente podem ser transmutadas. Histórias que venceram os séculos
e que até hoje elas podem ser traduzidas e trazidas para o nosso cotidiano. Então, a gente observa que uma vez compreendido o exame textual, não é? Que nos mostra a realidade do mundo em que vivemos, que é uma realidade rica de desafios. É ou não é? Nós vivemos num mundo de desafios, um mundo desafiador. E com situações desafiadoras que constituem esse nosso propósito reencarnatório. Se não tem desafio, nós não somos instigados a criar o novo, a enfrentar o novo em nossas vidas. Então, diante do mundo, o aprendiz dos evangelhos terá que se portar com equilíbrio. É a proposta de hoje, equilíbrio. E o devido respeito às leis divinas, que traça o limite para as nossas necessidades. Eu não sei se vocês já estão lembrados, mas a lei divina traça o limite das nossas necessidades. O que nós criamos são falsas necessidades, porque já temos de tudo aquilo que precisamos. Então, nós observamos que não é uma lei proibitiva. Nós estamos aqui para perceber como foco de nossa realização pessoal. Então, Deus não proíbe nada. Deus nos concede tudo e nos dá um livre-arbítrio. Observe que liberdade de ação, que lei maravilhosa, a lei de liberdade. Nós podemos traçar os nossos caminhos, nós podemos escolher caminhos. Então, nós vamos observar que essa proposta de trabalho crístico é: você é livre para escolher. Olha que Jesus está nos dizendo. Portanto, use o seu livre-arbítrio, use a sua liberdade de ação com equilíbrio. Use sem abusar. Isso aí já faz uma sensível diferença. Então, como é que nós vamos administrar essas escolhas? Com lucidez. Outra palavrinha, discernimento. E outra grande palavra, responsabilidade. Olha que o gestor da lei divina, que é Jesus, ele nos enfatiza todos os dias o nosso modus operandi, a cada um segundo as suas obras. Faça, realize, mas seja responsável pelas suas escolhas e pelas suas ações. Então, observe que os evangelhos, ele não está a dizer, se sinta culpado, não é? Se sinta um devedor, fique triste. Não, pense, avalie, analise as suas propostas de vida e escolha. No momento em que você escolhe, você vai assumir as consequências das suas escolhas. Não é por aí? Eu acho que até por aqui nós estamos entendendo bem o propósito do Evangelho de Jesus. Então, não existe aqui uma fórmula condenatória. Portanto, observe, não seremos nós que iremos nos punir diante de comportamentos que podem ser revogados, emoções que podem ser transmutadas. Nós colocamos isso aqui para chamar bem a atenção. Não somos nós que vamos nos autopunir por aquilo que nós escolhemos. Veja bem que nós podemos controlar emoções que nós podemos transmutar a qualquer momento, se vivemos nesse mundo de energia. Olha que coisa linda, que poder que Deus nos concede em nossas mãos. Então, ora, nós vamos aqui raciocinar. Se o código divino está escrito em nossa consciência, não é assim que nós aprendemos na filosofia espírita? A lei divina está escrita na nossa consciência. Então, cada um faz a leitura da lei conforme as suas condições pessoais. Isso aqui é ponto pacífico. Então, se esse código divino está escrito em nossa consciência, o que é que vai acontecer? Nós podemos mudar e controlar o que está dentro de nós.
mas não mudamos o que está no outro. Viram que poder? O poder aqui é seu. E nós só podemos mudar e controlar o que está dentro de nós, o que está em nós. E isso é magnífico, isso é formidável, para que a gente possa seguir livre, responsável, mas com a consciência de que nós precisamos mudar a cada instante e mudar para melhor. Não existe um momento ideal. O progresso, a lei de evolução é contínua. Então, eu quero deixar bem claro aqui, meus amigos, porque a gente vê muita gente por aí triste, macambúzia, muitas vezes até depressiva, se culpando. Então é preciso que a gente entenda que a cobrança é um departamento de administração pessoal. A cobrança é sua. A cobrança é sua, é minha, é nossa. Deus não está nos cobrando, Deus não nos pune. O que acontece é que essa lei divina em nós nos chama à consciência para o devido reajuste. É natural, isso é óbvio, né? Pelo menos para mim nesse momento. Você pode dizer óbvio para quem? Para muita gente ainda não é, né? Então, não podemos controlar o outro. Então, nós podemos criar e recriar a realidade. Olha, então se esse poder de escolha vinha sendo limitado à medida em que enveredamos por caminhos adversos à lei do amor, que é essa ordenação divina. Então, o livre-arbítrio, nós vamos colocar isso aqui, senão a gente não vai entender que porta que a gente vai entrar. Entendeu, minha gente? Observe, você tem liberdade de agir, sim, é da lei divina. Mas, quando você desvia da lei, do foco, da atenção das leis divinas, você vai tendo o quê? Se distanciando da luz e vai tendo uma limitação cada vez maior do seu livre-arbítrio. Então, é relativo. E é proporcional à liberdade. André Luiz já nos chama a atenção sobre isso. Quanto mais nós sintonizamos com o bem, quanto mais nós realizamos o bem, mais liberdade de ação, mais livres nós somos para recolher. Então, quando Jesus nos propôs essa situação de aprendizado, lembrando que essa questão do sagrado, Deus em nós, é uma necessidade ontológica do ser. Faz parte de todos nós. Deus em nós. Olha que coisa linda, né? Então, quando Jesus nos propõe, eu estava aqui lembrando, Jesus está querendo nos dizer o quê? Olha, eu trouxe algo novo que você nunca viu neste mundo. Ele trouxe um recadinho de Deus e disse para cada um de nós: você sabe, você conhece, só estou a despertar em você esse potencial redentor. Viram que tacada de mestre? Ele vai dizer todos os dias: vós sois luz, todos vós sois luzes, eu sou a luz do mundo. E se coloca como modelo para que a gente aprenda e se exercite seguindo seus ensinamentos. Assim nos fortalecendo e facilitando nas nossas escolhas pessoais. Mas que a lei está em nós escrita, está. Está. Se não os sábios, os espíritos superiores, elevados, estariam o quê? Equivocados? Agora, à medida que nós vamos fazendo essa leitura da lei, é que nós fazemos opção por determinados caminhos. Caminhos difíceis,
caminhos facilitadores, caminhos opressivos, criminosos, caminhos libertadores, caminhos do amor, caminhos da fé, caminhos da caridade. Perceberam aqui qual é a diferença? Então, quando escolhemos caminho, nós temos um antecedente, a leitura da lei divina. Observe que nós já falamos aqui há algum tempo. Tem gente por aí fazendo a leitura da lei ainda, do olho por olho, dente por dente. Essa é a leitura da lei de muitos espíritos que ainda se encontram distanciados da lei do amor. Mas nós já temos condições, meus amigos. São mais de 2000 anos de evangelho, da leitura do amor nos ensinada por Jesus, da plataforma magnífica do reino dos céus que ele veio trazer para toda a humanidade. E não foi só para um grupo sectário, religioso. Foi para toda a humanidade. Observe que isso aí é uma singularidade do cristianismo. Jesus não veio para poucos, para criar seitas. Jesus veio para toda a humanidade. E nós vemos mais adiante por que isto vai acontecer nos seus ditos libertadores. Então veja bem, o que seria essa porta estreita? Aí você vai dizer, poxa, a porta estreita é sofrimento. Já vem chumbo grosso por aí. É dor, é sofrimento, não é nada disso. A porta estreita significa que vai exigir de você sacrifício, pessoal. Olha que conteúdo bonito. O que é que nós vamos sacrificar, não é? Exige de você gasto de tempo. Lembram-se que nós estamos aqui num determinado tempo. Essa nossa estadia aqui no mundo tem tempo de validade. Não vamos ficar eternamente aqui no mundo, não. Não vamos, não. Então é preciso que a gente compreenda, que a gente entenda de uma vez por todas, que esse tempo precisa ser ocupado de uma forma saudável, que a gente possa estruturar uma personalidade ótima. Ótima. E nós estamos falando em personalidade, nós não estamos falando aqui em santo. Nem morrer e ficar santificado. Não, enquanto estamos aqui. Uma personalidade saudável, ótima, muito boa. Então, precisamos, sacrifício, vamos ver, gasto de tempo, tempo e energia, em favor de quem? De Jesus? De Deus? O que foi que nós falamos aqui há 15 dias atrás? Em favor de nós mesmos. Estamos servindo no mundo, numa obra divina da criação, mas servindo com Jesus. Essa foi a proposta dele. Se eu estiver aqui equivocada, vocês me deem um retorno, por favor. Então, vocês observam, meus amigos, que esse é um momento complexo. Exige esforço pessoal. E nós vamos ver por que a doutrina espírita, em sua filosofia básica, traz esse ensinamento, condizente com os ensinamentos e reforçando os ensinamentos de Jesus. Tanto é que a gente diz, olha, de todo mundo que entende por aí, bem intencionado, que a gente não vai entender evangelho sem as ferramentas da doutrina espírita, que vai nos ajudar muito, muito mesmo. Então, o que é o estreito aí? Onde é que está o estreito? É o estabelecimento de um foco de atenção naquilo que se deseja alcançar. Então,
Concentração é estreito. Atenção é o estreito. Determinação é o estreito das nossas realizações. Viu? Que esta porta não é uma porta que se passa assim, de uma hora para outra. Também não é fácil, porque vai exigir de nós muitas e muitas qualidades e, sobretudo, esforço pessoal. Então, perdição. O que é que a gente vê lá como perdição? Vocês acham? O que é que vocês acham de quem ainda não encontrou o caminho? Ou que fica por aí em descaminhos? Como é que está essa pessoa? Pensa aí comigo. Perdida. Perdida. Então, o caminho da perdição é o caminho daqueles que ainda não se encontraram. É o caminho largo, das facilidades. Eu diria mais que é o caminho em que os egos humanos se satisfazem a roldão, independente do direito do outro. Viu como é que a coisa acontece? E é o que a gente ainda está vendo nos dias atuais. Então, é o desperdício, a perdição, é um desperdício de tempo. Olha, está perdendo tempo, vocês já viram isso? Ó, você está perdendo tempo, né? Você está perdendo tempo em favor do que não contribui para o desenvolvimento espiritual. Perda de tempo. Perda de tempo que nós vamos ver que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que acertar essa porta. Vamos ter que acertar a porta. E quando diz entrar, nós estamos pegando aqui palavras e verbos. Palavras e verbos. Significa que você deve atuar, agir e arriscar-se na vida, não é? Quando você bota o pé no caminho, você vai fazer o quê? Ficar contemplando os céus? Não, você vai atuar. Você vai agir diante daquele caminho que você escolheu. Então nós vamos ver que o risco que nós corremos na vida, não existe uma outra alternativa. Não existe uma alternativa. É correr o risco mesmo. E o que ela quer da gente é coragem. É coragem. Então, entrar, e aqui nós vamos observar, é o imperativo da lei divina. Você não vai ficar de fora. A lei divina ordena. Há uma ordenação psíquica dizendo: entrai. Entrai pela porta estreita. Você vai para largas das facilidades, dos desvarios, da loucura, de tudo que é contrário à sua vida e o seu desenvolvimento espiritual, se você quiser. Mas não é uma ordenação divina. Perceberam como Jesus trouxe o recado bonitinho? Entrai. É preciso ficar atento com os evangelhos de Jesus, a gente tem que se apegar aos verbos. Então esse verbo aqui é o imperativo. Imperativo não é permitido resistir. Você resiste se você quiser, mas você não tem permissão divina para resistir. Aí você diz, eu vou se quiser. Vai se quiser. Mas veja bem, esse imperativo da lei divina não é mais uma questão de livre-arbítrio. É uma ordem, é um ultimátum. Você resiste, veja bem, e Pietro Baldi já dizia, a resistência faz parte da prova. Enquanto eu resisto, enquanto eu reajo, enquanto eu lamento, a dor agudiza, cada vez mais, a dor agudiza. Então, a vida vai nos constranger a entrarmos por alguma porta, fazer escolhas. Então, o que Jesus diz? Sigam-me,
E o que é que ele está ensinando? Escolha a porta estreita. Escolha a porta estreita. Então, a porta larga, então, venceu o quê? A facilidade. Você já viu alguém em sua casa lhe trazer um presente, um corte de seda, uma roupa bonita, um perfume caro? Chegam aos seus ouvidos com fofocas, com notícias ruins. Tá entendendo? Tudo que não é bom, que não presta, que está aí na fartura, na largueza do mundo, chega até você com muita facilidade. A mídia está cheia, está lotada. Aí você diz, não, minha amiga, mas nós estamos no mundo, fazer o quê? Fazer o quê? Desliga o plug. Sintonize na emissora do bem. Faça escolhas que venham realimentar o seu propósito de vida maior. Faça escolhas saudáveis que lhe deem prazer, que lhe tragam felicidade. E isso vai acontecer em todos os níveis. Nos níveis dos casamentos, dos relacionamentos afetivos, das amizades. Estão entendendo, meus amigos? Tudo isso que a gente precisa trazer para o nosso viver diário. Então, essa porta larga é viver sem perceber a sua singularidade e sem se diferenciar do coletivo. Vamos repetir aqui porque já dissemos outras vezes. Você é único ou única. Nós somos únicos diante da criação divina. Essa é a nossa singularidade. Percebeu como tudo isso é muito bonito? Quando a gente entende-se como criatura de Deus, destinada à perfeição e à felicidade. E hoje as neurolinguísticas do comportamento, né, as neurometodologias da meditação, já estão afirmando que a alegria é aprendida. Que a felicidade pode ser aprendido. Quanta gente já sabe disso? Pela filosofia espírita, pelos evangelhos de Jesus. A ciência hoje já está afirmando. Então, a porta é a passagem que leva o caminho ao aperfeiçoamento. Jesus diz, eu sou a porta e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Perceberam aqui o ensino parabólico, a figura parabólica? Eu sou a porta, a entrada das ovelhas, a passagem por onde as ovelhas. Então aqui a salvação vem como vida eterna, com uma perfeição, até quando você chega em espírito puro e não vai precisar estar mais por aqui. Entenderam como é que é a salvação? É isso. Então não adianta aqui nem fé, nem devoção, nem esforço pessoal. Só existe um critério aqui, que é para a oração, que é o esforço, botei aqui para a gente lembrar, pessoal como único critério. Aí é que nós vamos encontrar na doutrina espírita, no livro básico de filosofia, quando os espíritos perguntam, os espíritos são criados, Deus cria de todo sempre. Então os espíritos dizem lá para Kardec, os espíritos são criados simples e ignorantes, destinados à perfeição com esforços pessoais. Isso quer dizer sem autenticidade, antigas concepções e modos de perceber, ideias arcaicas, noções da vida. Permanecendo por um tempo demorado de reencarnações de pouco proveito. Repetindo padrões. É isso que nós vamos fazer. Se nós resistirmos em passar pela porta larga das facilidades humanas. Porque quando chegamos na porta estreita do sacrifício, nós vamos sacrificar muita coisa que não serve, muito preconceito, né? Vamos sacrificar muita coisa que para nós neste momento não nos alimenta mais a alma.
E se nós resistimos passando por portas fáceis, na largueza do mundo, nós vamos demorar cada vez mais nessa roda das reencarnações. E o que é pior, com pouco proveito. Então, dirigir sua força de vontade na busca de experiências que lhe tragam maior aprendizado. Porque nós vamos ver que nós demoramos 70, 80, 50. Sabe como, meus amigos? Perdendo tempo, gastando energia. Quantas vezes a gente diz, ah, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu teria feito diferente. Eu teria feito escolhas diferentes. Mas precisávamos passar por aquela prova. E fizemos escolhas condizentes com a nossa sintonia mental. Então não existe castigo. Não existe castigo. Então, quanto mais nós ampliamos a nossa visão de mundo e a nossa percepção da divindade, mais dilatam os horizontes. Tudo é aprendizado, meu irmão. Meus amigos, tudo é aprendizado. Então a porta estreita se torna mais viável e significativa quando nós resolvemos incluir as nossas experiências, o amor, a amorosidade, o desejo sincero de construir um mundo melhor à nossa volta. Então não é só um projeto egóico, né? Você diz, pronto, é só minha casinha, né? Meu trabalhozinho, e a gente fica naquele, cada um no seu quadrado, né? Doado, cada qual no seu quadrado, o que é meu, ninguém mete a mão, e por aí lá se vai. Então é preciso que a gente faça e inclua nesse projeto, como por exemplo um projeto de família, um projeto grupal, cooperativo, solidário, não um projeto egóico. Então, nós vamos viver, meu amigo, nós vamos sentir que viver é encontrar-se a si mesmo. Então, a porta estreita, nós vamos ver que é esta porta amiga. É a porta amiga. Mas por que ela é amiga? Porque ela acolhe o nosso esforço pessoal. Anote aí. A porta estreita é a grande porta amiga. É aquela que me acolhe e meu esforço pessoal. Então, quanto mais à medida que nos aproximamos de Deus, elegendo a sua vontade como diretriz segura, nós então estamos apertando esse relacionamento com Cristo interno, que é Deus em nós, que é luz em nós. Veja bem, aí você não se sente feliz para fora, você se sente feliz dentro de você. Há uma satisfação íntima, pessoal muito grande. Então, este caminho da redenção, finalizando aqui as nossas reflexões, vamos lembrar que é o caminho da vida. Porque diz lá Jesus, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que encontram essa porta. Gente, isso aqui é muito interessante. Quando nós encontramos essa porta, nós já encontramos o caminho para a vida. Nós já encontramos a nossa designação pessoal. A designação de cada espírito é quando nós descobrimos os nossos desígnios. Quais são esses? Para que estamos aqui? Para que estamos aqui? No momento em que nós descobrimos o para que, acertamos a porta. Acertamos a porta. Então é preciso muito cuidado, muito cuidado. Esse acertar a porta equivale à conquista do reino dos céus ensinada por Jesus. Trata-se de tornar consciência das responsabilidades
como espírito imortal. O reino dos céus está dentro de nós. Esse espaço hierárquico de valores espirituais, divinos, que estão em nós. Essa riqueza, esses talentos, que nós estamos aqui para atualizar. Então, por que poucos? Poucos alcançam esse movimento de mudança interior. Vocês concordam? Poucos. Porque a grande maioria da humanidade ainda não despertou para as questões espirituais. Outro dia nós falávamos aqui, lembrando lá naquele espelho da vida, que Emmanuel nos diz, os espíritos chegam, eles saem dormindo, e ele continua dormindo no corpo quando a gente fala, são esquecidos da sua vida espiritual, só identificados com a matéria. Quando eles retornam, eles permanecem dormindo, materializados, querendo comer, dormir, fazer tudo. Tudo que a gente faz no corpo, quando estamos ainda mergulhados nas leis biológicas. E o que é que ocorre? Esses espíritos retornam sem nenhum registro. Por isso que não se lembra. Não tem registros no mundo espiritual. Não tem encontros, não vão às escolas de sabedoria. Não tem condições ainda de receber, de aurir estes conhecimentos, porque estão adormecidos. Daí Paulo de Tarso nos lembrar. Liberta, ó tu que dormes, e o Cristo te libertará. Isso é muito importante. Então, essa mudança interior. Então, há uma limitada percepção a respeito da vida. Nós vivemos mais voltados com a sobrevivência do corpo físico. Dormimos no corpo, que é chamado o comodismo da matéria. É o comodismo da matéria, então vamos cuidar disso. Então, estes poucos que já acertaram a porta, sabem ter consciência que o caminho é muito longo. Olha, e isso é um fator de grande relevância. Porque se eu sei que este é o meu momento existencial, se eu sei para que estou aqui, eu sei que esse processo evolutivo não vai se fazer de uma hora para outra. Mas o que é importante? É porque quando nós estamos informados dos obstáculos a serem enfrentados, nós nos munimos de forças necessárias e delineamos as estratégias necessárias de vida, também necessárias. Perceberam? Eu não sei se vocês entenderam, isso aqui é o ponto ápice. Escreve aí, por favor. Vamos ganhar a noite de hoje. No momento em que eu desperto e que eu sei para que estou aqui e percebo que esse meu momento ainda é um momento curto, limitado, que eu vou voltar aqui várias vezes para ganhar este momento e ganhar tempo. O que é que nós precisamos fazer? Redimensionar o nosso projeto de vida. É isso que todos nós estamos fazendo. Redimensionando, buscando forças, delineando estratégias. Por este caminho não, esse caminho aqui é melhor, essa forma de proceder aqui é melhor, eu vou alcançar melhores resultados e assim por diante, tudo e tudo na vida, tudo. Então é preciso entender que nós temos dificuldades e que é importante não esmorecer. Não vamos desprezar a ajuda, vamos buscar sobretudo a ajuda de Deus, dos nossos guias espirituais, através da oração. Mas vamos nos lembrar todo dia que os nossos inimigos internos é a nossa própria ignorância. É a nossa própria ignorância. Então, meus amigos, com a individualidade imortal, a garantia de vitória todos alcançaremos em maior ou menor tempo. Por quê? Quem é que nos dá essa garantia? Jesus. Ele nos diz, quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Vocês precisam ver lá nas parábolas da misericórdia, que ele diz lá, decreto da democracia cristã, todos,
a totalidade da humanidade. Só um Cristo cósmico pode realizar este grande evento da vontade de Deus. Então, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Como ficam os perdidos, desviados do caminho certo no matagal das ilusões? Nenhuma se desviará. Nenhuma. E nós vamos observar que para ajudar a Jesus, para aprender com Jesus, é preciso saber que este caminho é para dentro. O essencial é evoluir e fazê-lo de dentro para fora. Este é o caminho da redenção. Este é o caminho da nossa redenção pessoal. Com Jesus, num caminho para dentro. Está lá nas Escrituras. Não são as religiões, não são as condições sociais, não são os intelectos evoluídos. Nada disso. Nada disso. Esforço pessoal ao encontro de si mesmo. E diz lá João Evangelista, no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o caminho de redenção que é oferecido a todos os que acreditam e seguem os ensinamentos de Jesus. Mas ele foi claro: eu sou o caminho, eu sou a porta, a verdade e a vida. E aqueles que me seguem e comigo aprendem, obedecendo à vontade de Deus, terão vida e abundância. Que tudo isso nos diga alguma coisa aos nossos corações. Obrigada, meus amigos. Gratidão, sempre gratidão.
Senhora, Mãe de toda a humanidade, neste momento, Mãe querida, prostramos aos vossos pés, a vossa autoridade sublime sobre todos os sofredores da terra, e te suplicamos, Senhora, Rainha dos anjos, medianeira do amor e das curas deste momento, para todos aqueles nossos irmãos que se encontram adoecidos, distanciados do amor e da lei de Deus. Derrama, Senhora, Mãe piedosa, os vossos bálsamos celestes, as cores da alegria, os eflúvios da paz, sobre todos nós que aqui nos encontramos ainda adoecidos, moralmente, recebendo em nosso corpo físico o registro de todas as dores. Que elas passem, minha querida. Ampara os que se encontram nos leitos dos hospitais. Ampara os nossos entes queridos e familiares que se encontram doentes, acamados e inconformados diante da doença e das limitações físicas. Ampara, Senhora, junto ao teu Filho, com os exércitos celestes, as crianças famintas e abandonadas, tocando-nos o coração de todos. Ampara os velhinhos, idosos, adoecidos, ampara a nossa pátria, o Brasil, Mãe Santíssima, e ampara todo o nosso planeta, ó Redentora divina, a quem Deus nos concedestes através de vós, o teu Filho Jesus. Se conosco, Mãe, entra na nossa casa e cura as nossas vidas, alivia as nossas dores, enxugando as nossas lágrimas. Ó Senhora Aparecida, Aparecida entre os pecadores e sofredores, Aparecida entre os mutilados, ignorantes e endividados no amor de Deus, Aparecida junto àqueles que acreditam, junto àqueles que pedem, junto àqueles que oram. Ó Senhora Mãe do nosso Brasil, Maria Santíssima, que assim seja.